Graça e paz, meus irmãos e amigos aqui da TV Caminho Livre. Aqui estamos nós mais uma vez para mais um vídeo, repercutindo o último vídeo que eu publiquei aqui na tarde deste dia 7 de novembro. Eu gostaria de repetir o texto que eu repercuti no meu último vídeo, do Frank Holbrook, no livro O Sacerdócio Expiatório de Cristo. Aqui a página número 1, Sacerdócio Expiatório de Jesus Cristo, é o título correto do livro, tá? Para que não paire nenhuma dúvida sobre aquilo que nós estamos repercutindo aqui. Eu vou ler o texto, o primeiro trecho que eu li de novo, e vamos tratar de repercutir alguns aspectos daquilo que eu tratei aqui, porque o assunto já está repercutindo, já tem gente me enviando e-mail, me criticando, fazendo algumas afirmações não condizentes com a palavra de Deus, não condizentes com o Evangelho, e nós temos que estar sempre elucidando aqui para as pessoas, porque este assunto ele se torna confuso a partir do instante em que eu admito o ponto de vista adventista como o ponto correto, como aquilo que realmente a Bíblia afirma a respeito de salvação, e não é assim. Tudo se torna confuso, né, quando a teologia adventista mexe. Quanto mais ela mexe, mais a coisa fica confusa, mais a coisa fede, né? É terrível, espantoso esse negócio. O texto que eu repercuti no meu último vídeo se encontra aqui na página 1, eu vou lê-lo novamente. A morte sacrificial de Jesus Cristo no Calvário e seu sacerdócio, iniciado mais tarde no céu, formam um todo indivisível. Esse sacerdócio, segundo a Igreja Adventista, iniciou-se em 1844, tá? Porque quando Jesus ascende aos céus, segundo o entendimento adventista, ele não vai para o lugar santíssimo, já que a Igreja Adventista admite a existência de dois compartimentos no santuário celestial, assim como havia no santuário terrestre. Ela admite isso. Então a Igreja Adventista afirma que quando Jesus ascende aos céus, logo depois da sua ressurreição, ele vai para o compartimento santo e passa ali 1810 anos no compartimento santo, certo? Só em 22 de outubro de 1844, vai afirmar a igreja, Jesus passa do santo para o santíssimo, para começar aí uma obra de investigação, uma obra de juízo que eles chamam de juízo investigativo. Para quê? Para confirmar os casos, ou para a salvação ou para a perdição. Antes disso, antes que esse juízo investigativo termine, ou até mesmo antes que Jesus passe pelo nome das pessoas ali, não há como determinar se uma pessoa está salva ou não. Ou seja, a cruz só tem valor, o que Jesus fez em vida, morte e ressurreição, só tem valor quando ele ratificar isso ou não nesse famigerado juízo investigativo. Então, a morte sacrificial de Jesus Cristo no Calvário e seu sacerdócio, iniciado mais tarde no céu, formam um todo indivisível. Para a Igreja Adventista, o processo de salvação só está completo quando a gente considera a morte de Cristo na cruz e o subsequente sumo sacerdócio de Cristo no santuário celestial, que começou em 1844, precisamente no dia 22 de outubro, ok? Do ponto de vista bíblico, esses dois eventos, tá vendo? São dois eventos, eles não devem ser separados, do ponto de vista bíblico. Isso aqui é uma afirmação gratuita da igreja, porque a Bíblia não afirma isso em lugar nenhum. Em lugar nenhum a Bíblia afirma que estes dois eventos, a morte de Cristo na cruz e o sumo sacerdócio de Cristo no santuário celestial, não devam ser considerados de modo separados. Em lugar nenhum a Bíblia afirma isso aqui. A morte de Cristo, veja bem, isso aqui que choca, a morte de Cristo não tem significado expiatório para o pecador a parte de sua intercessão sacerdotal. Este é o ponto em questão. Por outro lado, o sacerdócio intercessório de nosso Senhor ficaria sem sentido se faltassem os méritos de sua morte expiatória. Para resumir, é esse o texto principal que nós repercutimos aqui no meu último vídeo. Tem aquele outro trecho na página 16, onde ele diz que Cristo pagou integralmente o débito do pecado do mundo, né? E ele confirma isso, afirmando na página 57, basicamente a mesma coisa.
Vou ler de novo aqui, para que a gente possa repercutir mais uma vez. Em sentido judicial, a morte sacrificial de Jesus Cristo pagou a penalidade de todo o pecado humano. Bom, esses são os textos básicos que nós repercutimos no nosso último vídeo, que já está gerando um monte de confusão. O assunto realmente é confuso, mas é confuso do ponto de vista adventista, porque na Bíblia a gente não vê confusão nenhuma, pelo contrário, a gente vê um acontecimento seguindo o seu curso que fora pré-determinado por um Deus soberano. Na Bíblia o que a gente observa é isto, é o cumprimento de fatos que nos foram, que chegaram até nós enquanto pré-ciência, enquanto profecias, né? O meu amigo Elias, ele usou um termo erudito para isso, enquanto vaticínios, né? Fatos vaticinados pelos profetas em nome de Deus. Então, na Bíblia, tudo segue um curso pré-determinado por Deus. Só para a teologia adventista é que o assunto se torna confuso. Tão confuso que é difícil você pegar um adventista. Deixa eu ver aqui, eu não sou bom com números, mas suponhamos que a gente pegue aí 1000 adventistas. Mil adventistas. E pergunte para eles, quem de vocês saberia explicar na íntegra como é que se dá, como é que se processa, como é que se consuma o processo da salvação na vida de alguém? É difícil estimar quantas pessoas num grupo de 1000 saberiam responder a essa pergunta. É muito difícil. Eu arriscaria dizer aí que num grupo de 1000, mas no máximo, sendo bem generoso, mais 10 saberiam responder isso. Porque o assunto do ponto de vista adventista é confuso sim. Vamos analisar um aspecto que obviamente não deu para eu analisar no meu último vídeo. Um aspecto dessa questão da objetividade da morte de Cristo na cruz. Primeiro, vamos ler Mateus, capítulo 1, versículo 21. Vamos lá para Mateus? Vamos ler, vamos abrir a Bíblia, vamos deixar a palavra de Deus falar. E não vamos dar ouvidos a essa teologia confusa, a essa teologia falida que é a teologia adventista falar. Não vamos deixar essa teologia falar. Chega! Nós vamos firmar os pés no chão do Evangelho. Nós vamos firmar os passos naquilo que a Bíblia diz ser a verdade, não o que a teologia adventista diz ser a verdade, especialmente num assunto tão central como esse. Esse é o assunto que me motiva a estar aqui na TV Caminho Livre: salvação, redenção, evangelho. É este o assunto que me motiva a estar aqui. Não tem outro assunto sobre o qual eu gosto de falar mais do que salvação, redenção. São Mateus capítulo 1, versículo 21. Vamos ler o versículo, só para contextualizar, versículo 20, e depois a gente lê o 21. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus. Por quê? Por quê? Porque que o filho de Maria teria que receber o nome de Jesus? Por quê? Porque ele salvará quem? Salvará quem? O seu povo dos pecados deles. Salvará quem? O seu povo dos pecados deles. O Yeshua, que é o nome hebraico para Jesus, Yashá, que é a salvação em hebraico, o seu povo. O Yeshua, Yashá, salvará o seu povo dos pecados deles. Está claro aqui por que o nosso Senhor recebeu o nome humano de Jesus? Ele veio para salvar o seu povo. Ele não veio para salvar toda criatura da face da terra, não. Ele veio salvar o seu povo. E olha, vamos ler mais, vamos continuar. Abram comigo agora em Mateus capítulo 20, versículo 28.
Mateus capítulo 20, versículo 28. O Evangelho diz assim: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por todos os seres humanos da face da terra. É isso que está escrito no texto bíblico. Percebam que o texto fala de resgate, o texto fala de redenção, remissão de pecados. Jesus veio resgatar. Resgatar é uma ação efetiva, objetiva. Tem que haver quem precisa ser resgatado para haver resgate. Se não houver alguém que necessite de um resgate, não haverá necessidade de resgate. Então o texto diz assim, o próprio Cristo dizendo: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate. Por quantos? Por todas as pessoas da face da terra? Não, Senhor, por muitos. Muitos não são todas as pessoas da face da terra. Muitos não são todos. Esse é mais um texto que aponta para a objetividade daquilo que Cristo fez na cruz. Vamos ler outro texto, Mateus, aí mesmo, Mateus 26, 28. Mateus 26, 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. O sangue da aliança, que é o sangue de Cristo, que foi derramado na cruz, ele foi derramado em favor de todas as pessoas da face da terra. É isso que o texto sagrado está dizendo, de forma clara e inequívoca. Eu vou falar bem baixinho, para não ofender os ouvidos de ninguém, porque parece que eu ofendi muita gente agora com esse meu último vídeo. Estão nervosinhos comigo, já me escreveram barbaridades no meu e-mail hoje. Então eu vou falar aqui baixinho para não ofender ninguém. O texto bíblico está dizendo que o sangue da aliança foi derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Não foi derramado em favor de todo ser humano da face da terra, foi em favor de muitos, para a remissão dos pecados desses muitos. Existe uma objetividade aqui, existe uma especificidade. Por quem o sangue foi derramado para a remissão dos pecados? Por muitos. Por muitos. Vamos ler um texto antigo que nos chega enquanto presciência, Isaías 53. Esse texto nos chegou enquanto presciência de Deus. É um texto profético. Vamos ler aqui os versos 11 e 12 de Isaías 53. Isaías 53, versos 11 e 12. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos. Quantos mesmo o Messias justificaria? Quantos? Todo ser humano da face da terra? Não, há muitos. Há muitos. Porque as iniquidades deles levará sobre si. Deles quem? De todo ser humano da face da terra? Não. Desses muitos aqui, o servo, o justo, o Messias iria justificar. O que ele faria por esses muitos? Levaria as iniquidades dele sobre si. Sobre si. Olha o verso 12. Por isso eu lhe darei a sua parte com os grandes e com os poderosos. Ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Pelos transgressores intercedeu. Quem são esses transgressores? São todos os habitantes da face da terra? Não.
são muitos por quem ele intercedeu. E essa intercessão ocorreu onde? A partir de 22 de outubro de 1844? Não, na cruz. Vamos ler outro texto? Voltemos para o Novo Testamento, João, capítulo 10. Vamos ao Evangelho de João, capítulo 10. Vamos ler primeiro o versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor não dá a vida também pelos bodes, pelos cabritos? Não. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Pelas ovelhas somente. Estou falando bem baixinho, para não ferir a sensibilidade de alguns adventistas ignorantes, de alguns imbecilóides que teimam, que insistem em distorcer o sentido daquilo que está claro aqui na palavra. Estou falando bem baixinho para não ferir a sensibilidade desses. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Será que o bom pastor não estaria disposto a dar a sua vida pelos lobos? O que você acha? Você vai ficar com a Bíblia, que diz que o bom pastor só dá a vida pelas ovelhas, não dá a vida pelos lobos, ele não dá a sua vida pelos bodes, pelos cabritos, ele dá a vida pelas ovelhas. O que mais? Verso 15, aí mesmo de João. E assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Eu dou a minha vida pelas ovelhas, disse Jesus aqui em João capítulo 10. Aí aqui no verso 26 do mesmo capítulo 10 ele diz assim: mas vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. Aqui está o X da questão aqui, né? Vocês não creem? Por que é mesmo que vocês não creem? Porque vocês não são das minhas ovelhas. Então, quem não for ovelha de Cristo, não crerá. Quem não for ovelha de Cristo, não crerá. E Cristo só deu a sua vida pelas ovelhas. Teologia falida adventista. Teologia fracassada adventista. Cristo só deu a vida pelas ovelhas. E aqui no verso 27 ele continua, de João 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ele deu a vida, como eu deixei bem claro no meu último vídeo aqui, mostrando através da palavra de Deus, ele deu a vida pelas ovelhas que ele conhece. Só que esse conhecimento pactual e salvífico não se deu no tempo, na história. Ele se deu também no tempo e na história, mas antes de haver tempo, de haver história, Deus pré-conheceu todos estes, porque Deus é Deus, teologia adventista. Além de ser soberano, além de ter toda a autoridade e todo o poder, ele é onisciente. Ele pré-conheceu do ponto de vista pactual e salvífico, isso a teologia adventista desconhece, a esses a quem ele veio salvar objetivamente. Verso 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. O que Jesus dá para as ovelhas somente, não para os lobos e para os bodes e cabritos? A vida eterna. E faz uma promessa: jamais perecerão, jamais perecerão. O que significa isso?
Para a igreja adventista isso não tem valor algum. Jesus afirmar que ele dá a sua vida pelas ovelhas de forma objetiva porque ele as conhece, e afirma: jamais perecerão. Por que jamais perecerão? É porque essas ovelhas são fortes em si mesmas para poderem se garantir? Não, definitivamente não, mas é porque ele, como diz aqui o verso 28, segunda parte, e ninguém as arrebatará da minha mão. Nós estamos sob o cuidado poderoso e santo desse Deus maravilhoso que nos salvou, que já nos deu vida eterna. A vida eterna já começou para nós que cremos, e nós só cremos porque nós somos das suas ovelhas. A vida eterna já começou para nós. É por isso que vida eterna é vida eterna, teologia adventista. Não brinquem com isso. Não queiram dar uma de mais santo do que os outros. Não queiram ficar inventando regras e normas e ordenanças. Não queiram impor sobre as costas de sua membresia, igreja adventista, fardos que nem vocês líderes, nem vocês teólogos da igreja conseguem carregar. Vocês são parte do farisaísmo do século 21. João 17, 9. João 17, verso 9. Jesus aqui no capítulo 17, é bom deixar isso bem claro para as pessoas que não têm ainda intimidade com a palavra, está fazendo aqui uma oração intercessória antes de partir, antes de morrer, depois ressuscitar e partir. Ele está fazendo uma oração intercessória. Ele está aqui intercedendo diante de Deus pelo seu povo. Aqui no capítulo 17, todo o capítulo 17 constitui-se numa intercessão de Jesus pelo seu povo. E olha só, aqui no verso 9, nós só vamos ler o verso 9, não é porque eu estou escondendo alguma coisa, não. É por conta do tempo que eu tenho aqui. Verso 9 diz assim: é por eles que eu peço. Eles quem? Todos aqueles que creram em Jesus e que crerão. É por eles que eu peço, não peço pelo mundo. Jesus não roga pelo mundo, teologia adventista. Por que Jesus não roga pelo mundo inteiro, teologia adventista? Porque aqueles a quem ele veio salvar, ele já os conhece. Ele os elegeu lá na eternidade, inscrevendo seus nomes no livro da vida, teologia adventista. Não sejam estúpidos, não sejam teimosos. Vocês, teólogos da igreja adventista, em ficar distorcendo o que a palavra de Deus diz de forma clara e inequívoca. É por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus só roga por aqueles que Deus deu a ele. Deus deu a ele, as suas ovelhas, o seu povo. Está claro aqui. Olha o verso aí mesmo no capítulo 17. Ele diz aqui, olha, no verso 12: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para se cumprir a escritura. Nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Filho não de Deus, mas da perdição, para que se cumprisse a escritura. Para que se cumprisse a presciência de Deus. O filho da perdição teve que existir para cumprir o propósito para o qual ele veio. E a escritura profetizou a esse respeito. E essa profecia nos chega enquanto presciência. Então, excetuando-se o filho da perdição, todos aqueles que o Pai deu a Jesus, nenhum se perdeu. Porque esta é a vontade de Deus. O próprio Cristo fala isso. Deus não quer que Jesus perca nenhum daqueles que ele deu a Jesus. Esta é a vontade de Deus. E ele diz: nenhum filho se perdeu, nenhum deles se perdeu. Nenhum deles se perdeu. E olha aqui, Jesus dizendo o seguinte também: a favor deles, eu me santifico. Verso 19.
para que eles também sejam santificados. É a favor deles. Deles quem? Esses a quem o Pai deu a Jesus. É em favor destes que Jesus se santificou, guardou os mandamentos, foi justo, foi íntegro, foi perfeito. Em favor destes, ele se santificou. Somente destes, não do mundo inteiro. O texto deixa isso muito claro. Olha aqui o verso 20. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falarem. Todos os que vierem a crer, ou seja, Jesus ora por mim e por você, que viveríamos no distante século 21. Jesus só intercede pelo seu povo, pelos que creram, porque estes que creem foram dados a Jesus por Deus. Aí alguém pode dizer, não é bem assim. Ah, não é bem assim não. Então abram comigo São João capítulo 6, nós estamos tratando da objetividade da salvação de Cristo. João capítulo 6, verso 38 diz assim: porque eu desci do céu, diz Cristo, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Verso 39, e a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos que ele me deu. Quantos Jesus perderá? Quantos homens ou quantas mulheres Jesus perderá para o diabo? Quantos? Nenhum. Assim como ele não perdeu nenhum no passado, ele não perderá nenhum agora e nem num futuro distante, ainda que este futuro esteja bem distante. Nenhum. O nosso Jesus é poderoso. Ele afirmou em João 10, 28, ninguém as arrebatará da minha mão. Eu dou a minha vida pelas ovelhas, eu lhes dou a vida eterna. Ninguém vai arrebatá-las da minha mão. Quantos se perderão? Nenhum. Por quê? Porque essa é a vontade do Pai. Essa é a vontade do Pai. Atos 20, 28. Atos 20, versículo 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Jesus comprou com seu sangue todas as pessoas do mundo? Que diz o texto aqui? Em teologia falida, fracassada, teologia adventista falida, fracassada, hein? Jesus comprou com seu sangue todas as pessoas do mundo? Teologia falida, fracassada, corrompida, corrupta, mentirosa. Foi? É isso que o texto bíblico está dizendo? Ele comprou com seu sangue a igreja de Deus. E quando a Bíblia faz menção à igreja de Deus, esta mesma igreja que Cristo afirmou, que as portas sobre a qual Cristo afirmou que as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela, esta igreja não é nenhuma denominação religiosa, nenhuma organização religiosa, nenhuma estrutura religiosa, nenhum sistema religioso. A igreja de Deus ao qual o apóstolo se refere aqui é a koinonia, é a comunhão de crentes, é a reunião de crentes. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Essa é a igreja. Igreja é uma comunhão de crentes, é o corpo de Cristo. Eu não sou igreja sozinho, mas com mais um eu posso ser uma igreja. Esta é a igreja a qual Cristo comprou com seu sangue. A igreja ele comprou com seu sangue, não todas as pessoas do mundo. É o que o texto diz, Romanos 8, 32 a 34. Romanos 8, 32 a 34, o texto diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Esse nós aqui, quem são esse nós? Verso 33, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica.
verso 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Nós quem? Os eleitos de Deus. É por esses que ele morreu, e só por esses ele intercede, agora ao lado do trono de Deus. Aí alguém pode dizer o seguinte: então este texto aqui confirma a verdade adventista de que só a cruz não tem significado expiatório a parte da intercessão sumo sacerdotal de Cristo. Onde é que a Bíblia está dizendo isso aqui? Que a cruz de Cristo só deve ser considerada quando considerada junto com o ministério sumo sacerdotal de Cristo. E na época que Paulo escreveu isto aqui, na época em que Paulo escreveu isso aqui, Cristo já havia subido aos céus. E na época em que Paulo escreveu isso aqui, a carta aos Romanos, segundo o entendimento adventista, Cristo estava no lugar santo do santuário celestial. Portanto, levando-se em consideração a tipologia do santuário terrestre, Cristo não estava junto de Deus, segundo o entendimento adventista. Cristo estava distante do trono de Deus porque ele estava no lugar santo. Ellen White tratou de dar um jeitinho nisso, né? Fazer um arranjozinho. Ellen White disse que viu o trono lá no lugar santo. Trono de Deus e o trono do Cordeiro. Aí ela viu também, disse que Deus, para deixar o lugar santo para o Santíssimo, tem que pegar um carro, Jesus também tem que pegar um carro. Meu Deus do céu, misericórdia, Senhor, misericórdia, misericórdia, Pai. Impressionante isso. Mas o texto é bem claro. Jesus cuida dos seus eleitos. Ele intercede, ele justifica os seus eleitos. Ele justificou, inclusive, o texto de Romanos aqui deixa isso muito claro. Justificou e glorificou. Vamos ler agora João. Voltemos ao Evangelho de João, capítulo 15, versículo 13. Capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Cristo deu a vida pelos seus amigos, pelo seu povo, pela sua igreja. Ele deu sua vida por estes, pelos eleitos, pelos escolhidos. Tito 2, 13 e 14. Vamos para o livro de Tito. Tito antes de Filemão, antes de Hebreus. Tito 2, 13 e 14. O texto diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ele deu a si mesmo por nós, um povo exclusivamente seu, não pela vida de todo ser humano da face da terra. É o que o texto bíblico diz. O que mais que nós podemos ler aqui para consubstanciar este fato? Vamos ler Hebreus, já que estamos aí perto de Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. Cristo, com a sua morte, tirou os pecados de muitos. Muitos.
não foi de todo ser humano da face da terra. Romanos 4, versículo 25. Romanos 4, versículo 25. Quero encerrar esse vídeo com esse texto e fazer algumas avaliações finais. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Foi entregue por causa das nossas. Paulo está escrevendo para uma igreja que estava em Roma. Santos, pessoas chamadas, pessoas salvas, justificadas e glorificadas por Cristo. Então ele diz, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões, não pelas transgressões de todo ser humano da face da terra, e ressuscitou para a nossa justificação. Nossa justificação. Encerrando esse vídeo, com base naquilo que nós lemos, que nós temos dito aqui ao longo de quase 3 anos de ministério na TV Caminho Livre, eu lhes digo o seguinte: esse negócio da teologia adventista afirmar o seguinte: quando Cristo morre, ele deixa em aberto a possibilidade de salvação para todo ser humano da face da terra, basta querer ser salvo. Cristo morreu e já pagou o preço integral de todo pecado, todo ser humano na face da terra, disse aqui o Frank Holbrook, e é o que pensa a teologia adventista. Não, Jacó, ex-pastor adventista Jacó, aí de Santos, você também pensa igual, né, Jacó? Você é o sabichão, né? Sabe tudo, erudito, né? Retórico, fala bem, né? Tem um domínio da língua muito bom, né, não, Jacó? Você também não pensa assim? Que quando Jesus morre na cruz, ele salva todo mundo? Salva, mas não salva. A igreja adventista, a teologia adventista crê num negócio chamado salvabilidade. Quando Cristo morre na cruz, ele não salva efetiva nem objetivamente ninguém, como diz o Frank, automaticamente. É ridículo. Ridículo isso. Ao mesmo tempo que ele afirma que a morte de Cristo foi algo objetivo, ou seja, ele morreu em lugar de, se ele morreu em lugar de, morreu substituindo alguém, ele tinha que saber por que ele estava morrendo. Ah não, aí vem a igreja adventista, vem a teologia adventista, não é assim. Ele morreu e com a sua morte ele abre uma oportunidade de salvação para todo ser humano da face da terra. É a chamada salvabilidade. Quando o que a gente vê na palavra de Deus é o contrário disso. Jesus já veio morrer pelos seus eleitos, pelos seus escolhidos, por um povo a quem ele pré-conheceu na eternidade, por quem escreveu esse nome, o nome desse povo, o nome de cada um de integrantes desse povo no livro da vida. Glória a Deus por isso. Esse negócio de salvabilidade é satânico. Isto sim é um entendimento satânico. Isso é demoníaco. Por que é demoníaco? Porque não dá o devido valor à eficácia do sangue de Cristo derramado na cruz pelo seu povo, pela sua igreja. O sangue de Cristo não salvou objetivamente ninguém, diz a teologia adventista, mas deu oportunidade para todo ser humano na face da terra. Nós aqui, enquanto nós tivermos vida e saúde e Deus nos inspirar para tal, vamos continuar pregando a palavra de Deus e denunciando os erros heréticos dessa teologia maldita, infame, corrupta, mentirosa, falida e fracassada, que é a teologia adventista do 7º dia. Que Deus abençoe você, você que ama a verdade, você que ama a palavra de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus unja os olhos do seu entendimento, através da ação poderosa do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.